Bom, gente, vamos orar, fazer uma oração. Diz aí para fechar os olhos. Vamos orar. Grandioso Deus, amado Pai, te damos graças, Senhor, porque as tuas misericórdias, elas são eternas, Senhor, elas duram para sempre. Te damos graças porque a tua graça, ela nos alcançou e hoje temos o privilégio de estar reunidos aqui, não fisicamente juntos, mas estamos reunidos em teu nome para louvar ao Senhor, porque tu tens cuidado de nós, embora muitas vezes não percebemos as pequenas coisas, os pequenos livramentos, as pequenas bênçãos em nossas vidas, mas te agradeço porque tu és fiel. Tu nunca abandonas. Queremos, Senhor, nessa noite, é, pedir, Senhor, implorar pelas pessoas que foram aqui mencionadas, Senhor. Tu conheces cada lar, cada coração. Tu tens um plano para a vida de cada um de nós. Situação que tu possa trazer saúde e paz para a vida dela. Abençoa também a Fabiana. Abençoa, Deus, a Carol, o Bruno, também com o seu tio e a prima dele, que nesse momento a família deles possa sentir a paz que vem de Cristo, a paz que só tu pode dar, Senhor. Abençoa também o Henrique e o Otoniel, Senhor, o pai da Jéssica. Tu sabes das necessidades que eles estão enfrentando, da enfermidade, do problema que eles estão passando. Mão poderosa, Senhor. Tu és o médico dos médicos, nós temos confiança em estar com eles nesse momento e possa fazer o que é melhor, Senhor, pela tua vontade. Te pedimos também, Senhor, por esse mundo. Há meses atrás, nunca imaginaríamos que estaríamos numa situação como essa. E, desde o ano passado, diferentes, muito diferentes para a nossa vida, para esse ano. Inspirações maiores, mas isso mostra que nós não temos o controle da nossa vida. Assim. Tem o nosso Criador, nosso mantenedor, aquele que nos guarda e nos guia em todos os caminhos, Senhor. Por isso te pedimos que tu abençoe, Senhor, a cada filho teu nesse mundo, nesse momento, aqueles que estão passando por fomes, por necessidade, aqueles que estão, que foram atingidos por esse vírus, Senhor, que as suas famílias possam ser confortadas, Senhor. Sabemos que a dor da perda deve ser muito grande e muitos já sofreram com isso. Muitos ainda estão sofrendo, mas te pedimos pela vida deles, meu Pai. Pedimos também pelas autoridades, Senhor, pelos governos, para que a tua mão poderosa possa estar sobre eles e que eles possam tomar as decisões acertadas, as decisões que sejam melhores para a população, para a humanidade, Senhor. Nós sabemos que, infelizmente, o coração humano é corrupto, tem ambições erradas, mas que tu, Senhor, teu Santo Espírito possa controlar a mente desses homens e que eles possam tomar decisões sensatas para o bem da população, Senhor. Te pedimos, Senhor, que volte logo para nos buscar. Nós vemos os sinais da tua vinda, nós vemos todas as coisas que têm acontecido, Senhor, elas e dá-nos força, Senhor, para buscar nos preparar mais, para estar prontos para a tua vinda. Te pedimos isso, dá-nos um sábado de paz e te pedimos tudo isso, em nome de Jesus, e que tudo seja conforme a tua vontade. Amém. Amém. Amém.
Muito bem. Eu não sei como estão fazendo, se estão cantando, se estão, tem algum momento para a gente cantar. Pode ir pra palavra, mano. A não ser que todo mundo queira, né? Como? Tipo, a gente não tá fazendo Não, então tudo tipo, bem. com música, né? Mas se o pessoal quiser. Não, tudo bem. Não, tá tudo bem. Vamos refletir então aqui, meditar um pouco na palavra de Deus. É, o Jean falou comigo ontem para fazer alguma mensagem para essa noite, né? Para esse início de sábado. E fico feliz de estar com vocês realmente e compartilhar esses momentos, de ouvir as vozes aí, as histórias. Oro muito a Deus pelo nosso clube de jovens, pela juventude da nossa igreja, que nós possamos estar conectados com Deus e também sendo fiéis a Ele, né? Eu queria falar um pouco com vocês nessa noite, nessa oportunidade, sobre digamos, o título, né, dessa mensagem é O Poder do Pecado é a Ignorância. O poder do pecado é a ignorância. E eu queria meditar com vocês no texto que se encontra lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 17, o verso 3. Um texto conhecido aí, texto que nós conhecemos bastante. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 17, verso 3, diz o seguinte: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Bom, é interessante esse versículo aqui, eu encontro muito interessante a mensagem que ele nos traz. Ele nos traz o segredo da vida eterna. Ele nos traz o segredo de morar, de irmos para o céu. O segredo para termos a felicidade eterna, né? E é um verbo, tem um verbo-chave nesse verso que creio que é muito fácil da gente identificar. Qual seria então o segredo? O que é a vida eterna? Qual o verbo que se destaca nesse verso que a gente poderia ressaltar? Eu pergunto a vocês. Alguém? Jesus Cristo. O verbo, qual é a ação que a gente aí diz, a vida eterna é essa? Qual é a ação? Conhecer, Ah, conhecer. Muito conhecer. Conhecer. exato, muito bem. Conhecer, conhecer a quem? Conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Esse é o segredo para a vida eterna, né? Para alcançarmos a vida eterna. E a gente vendo na história da igreja, na história do povo de Deus e na história mais recente, a gente vê que muitas muitas pessoas falaram, já argumentaram, dizendo que esse grande conflito já deveria ter terminado há muito tempo atrás. Que nós já deveríamos bom, o Jesus já deveria ter voltado, né? Que tudo já deveria ter passado. Mas por que então Jesus tarda em voltar, né? Por que Jesus tarda em voltar? A gente vê que pessoas argumentam e dão diferentes respostas para essa pergunta. Alguns dizem, é porque ainda tem algumas profecias para se cumprir. Então, Jesus ele deseja que o seu povo ainda se prepare, que ele se separe dos infiéis, né? Ou então alguém pode argumentar, não, porque a gente precisa de uma estratégia, ou de fazer um evangelismo, algo forte no mundo para alcançar muitas almas. Por isso que Jesus ainda não voltou. Alguns podem pensar assim, né? Mas a resposta a resposta mais importante, a resposta que se encaixa
bem a essa pergunta, a gente encontra no livro, quando Ellen White diz no livro Parábolas de Jesus, ela diz o seguinte: Cristo aguarda com um fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá a reclamá-los como seus. Então, Cristo ele está aguardando uma atitude nossa. Ele quer ver que a gente reproduzir perfeitamente o seu caráter. E às vezes a gente escuta, digamos, essa citação e outras que nos induzem a fazer isso, e a gente vai ao pensamento de que não, então a gente precisa ser, digamos, a gente precisa ser perfeito, a gente precisa buscar uma perfeição, a gente precisa se esforçar mais. Quantas vezes a gente, quem sabe, já não foi exortado dessa forma, né? Não, a gente precisa ser mais perfeito, precisamos buscar mais. Ou então, e aí isso causa na gente, quem sabe, uma esperança vã, uma esperança de que um dia a gente vai se encontrar numa posição onde os nossos esforços vão resultar em todos os acontecimentos que a gente já conhece, uma reforma, um derramamento do Espírito Santo. Então, por a gente buscar essa perfeição, a gente vai conseguir todos esses acontecimentos que precedem a vinda de Cristo, né? Mas o que eu vejo como interessante é que, assim, o nosso esforço não deve ser, claro, não me entenda mal, mas assim, nosso esforço não conta como nada. Isso nós sabemos. O nosso esforço não é nada. Pela nossa força a gente não consegue nada. Mas o nosso esforço deve ser para morrer. Morrer é a resposta. Por isso que Jesus, ele ainda não voltou. Porque nós ainda não morremos. Jesus ainda não veio, nem o Espírito dele foi derramado sobre a igreja de uma forma mais perceptível, porque nós ainda não morremos. Não morremos para o nosso eu, não morremos para o pecado, não morremos para aquilo que nos separa dele. Essa é a razão. E a única forma da gente se livrar do pecado, definitivamente, é quando a gente escolhe fazer isso através de uma fé verdadeira. Mas não só por essa fé, mas essa fé tem que ser motivada pela compreensão do amor de Deus que foi demonstrado em Jesus. Então, veja, nós precisamos de uma fé verdadeira, mas também precisamos da compreensão, precisamos conhecer o amor de Deus que foi manifestado em Jesus. Eu creio que é por isso que o texto dessa noite ele se encaixa muito bem. A vida eterna é que conheçam a Deus, o verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo. Somente esse poder, a união da fé e do amor, é que vai ser capaz de nos fazer odiar o pecado. Odiar o suficiente para que a gente queira se livrar completamente dele. E no livro Mensagem aos Jovens, a gente vê uma outra frase, uma outra mensagem que Ellen White escreve. Ela diz o seguinte: Mensagem aos Jovens, na página 138, ela diz: e é unicamente o poder da cruz que consegue separar o homem da poderosa confederação do pecado. Então a gente vê realmente a confirmação dessas palavras, que é somente o poder da cruz, é somente nós nos achegarmos à cruz, nós conhecermos realmente esse amor que foi demonstrado por nós. A partir disso é que nós vamos ter realmente a vitória sobre o pecado. Nós está um passo mais perto da vinda de Jesus. A verdade, como em Jesus e trabalhando pelo amor, é a nossa única esperança de salvação. A verdade, em Jesus e o nosso trabalho por amor é a nossa única
transgressão. Então, eu creio que dessa forma a gente pode concluir o seguinte: a ignorância e a desatenção, o desinteresse pelo amor expressado por Deus através de Cristo, quando nós ignoramos isso. E também a nossa cegueira, quando nós olhamos para o pecado, para a natureza, para os efeitos do pecado, isso constitui as trevas que nós nos encontramos às vezes. Nosso desinteresse em conhecer o amor de Jesus e a nossa cegueira com relação ao pecado. A gente tem uma visão, às vezes, muito limitada e, às vezes, muito... Bom, então, como eu estava dizendo, nesse contexto de que conhecer a Jesus é o que vai nos deixar um passo mais próximo da vida eterna, quando nós ignoramos e nos mostramos desinteressados com relação a esse amor de Jesus, a esse sacrifício de Jesus. E quando nós temos essa visão limitada do que é o pecado, da natureza, dos efeitos do pecado, a gente continua no mesmo cativeiro, na mesma escuridão que foi originada desde lá do céu, aqui desde lá do Jardim do Éden. E a verdade é que o conhecimento nos gera a liberdade, enquanto o poder do pecado é a ignorância. Enquanto nós formos ignorantes quanto a essas coisas, quanto a conhecer Jesus e conhecer a Deus profundamente, nós estaremos sobre o poder do pecado. Se nós somos ignorantes quanto a isso, nós estaremos sob o poder do pecado. E nunca vamos alcançar a vitória. E nós, e com relação ao pecado, a gente sabe muito sobre o pecado. Alguém que possa me ajudar? O que é o pecado? Segundo a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos fala sobre o que é o pecado? A transgressão da lei. Muito bem, isso mesmo. Então, nós vemos na palavra de Deus, o pecado é a transgressão da lei. O pecado é justamente a quebra da lei de Deus. A gente vê lá em 1 João, né? Mas será que a gente realmente entende a profundidade do que é isso? Será que a gente entende o que é realmente transgredir a lei? Será que a gente, às vezes, entende o que João queria passar quando ele disse isso? A gente vê que é um pensamento muito comum que a gente vê na humanidade em geral, é que o pecado é somente quando há um ato externo, quando há uma externalização da quebra de uma regra de Deus, de um mandamento de Deus, quando há algo externo. E se a gente for pensar assim, claro que a gente tem um conhecimento de que não é só isso, mas assim, se a gente for pensar dessa forma, a gente for por essa linha estreita de que só os meus atos externos são pecado, então a gente também pode pensar que a justiça também é somente quando eu externalizo atos de obediência. Seria, digamos, o contrário. Então, se eu externalizo atos maus, eu sou um pecador. Se eu externalizo atos bons, eu estou sendo justo. Eu estou seguindo, estou obedecendo a Deus. E a gente sabe que isso não é a verdade. A gente sabe que essa não é a realidade. É claro que as ações externas, definitivamente, elas constituem o que é o pecado e o que é a justiça. Ou seja, aquilo que a gente faz, com certeza vai dizer o que é um ou o que é outro. Mas eles não são completamente o que é o pecado e o que é a justiça. As nossas ações externas de obediência têm que ser feitas a partir de um princípio de amor e justiça que vem de dentro.
Nós temos esse conhecimento. E da mesma forma que as ações externas de pecado, ou seja, quando nós externalizamos esse pecado, isso não é nada mais do que a manifestação do que o nosso coração contém, do conteúdo do nosso coração. Vocês entendem? Sim. Então, assim, É a interessante gente... que até a lição da escola sabatina da semana passada falou justamente sobre isso, né? O interior e o exterior. Ok, Você pode ser uma coisa exteriormente e ser outra coisa no interior, né? Mas quando você é algo no interior, fica mais difícil de você meio que fingir ser no exterior. Não sei se deu para entender. ok. Não, com certeza. A questão é assim, e esse é o ponto, por exemplo, a gente pode externalizar atos bons, mas ainda ser pecadores. Da mesma forma como a gente pode, ou seja, o nosso interior, ele ainda vai ser corrupto. Da mesma forma como, se a gente está externalizando atos maus, a gente com certeza tem um interior corrupto. Então, assim, essa é a ideia, né? Ah, a gente sabe que a gente vai ser julgado justamente pelo estado do nosso coração. Deus, ele vai julgar as nossas obras, a gente vê na Bíblia, cada um segundo as suas obras, o julgamento. Mas Deus, ele vai muito mais além disso. Ele vai julgar justamente o que motivou essas obras. Então, assim, se nós... É, Ellen White ela fala em um dos livros dela que, assim, nós deveríamos preferir ser torturados ou até mesmo morrer do que cometer um pecado consciente, seja ele grande ou seja pequeno. Se existe pecado, então existe uma comunhão entre a alma e o pecado. Então, assim, não importa qual é a magnitude do seu pecado, não importa a magnitude daquilo que a gente faça. O ponto que eu quero chegar é que, como ela disse, a gente tem que ter um pensamento de eu prefiro morrer, eu prefiro ser torturado do que cometer esse pecado. Claro que falar é fácil, é fácil você dizer isso, mas cumprir e seguir essas palavras é complicado. Mas fica claro que, assim, o pecado não é só quebrar umas regras que foram escritas há milhares de anos sobre duas tábuas. A verdade é que a lei transcrita é justamente o transcrito do caráter de Deus. A gente conhece isso. É a cópia da mente de Deus, do coração de Deus. É a cópia do amor. Se Deus é amor, a lei é uma lei de amor. Então, assim, quando nós pecamos, nós não estamos quebrando só a lei, nós estamos quebrando o coração de Deus, estamos quebrando, rejeitando o amor de Deus por nós. Então, assim, eu vejo como que o mundo em geral, e muitas vezes nós, em situações da nossa vida, nós não nos damos conta dessa realidade. E aí cometemos pecado. Então, assim, todo pecado cometido, todo ato impuro, toda palavra impaciente, todo pensamento impuro ou um olhar de ira que nós temos, todo tipo de transgressão gera uma dor inimaginável no coração de Deus, porque não é isso que Deus deseja para nós. E esses são os verdadeiros efeitos do pecado. Essa é a verdadeira natureza do pecado que muitas vezes a gente não se dá conta. O sofrimento que a gente vê relatado ali nos evangelhos, por exemplo, o sofrimento que a gente vê de Cristo com relação ao pecado é uma revelação da dor que Deus tem suportado ao longo de todos esses anos. Desde da origem do pecado, Deus tem sentido essa mesma dor que Jesus sofreu. E ele ainda sofre hoje por causa dos nossos pecados. Ele ainda continua sofrendo. E a gente vê
a confirmação disso lá no Desejado de Todas as Nações, na página 300. O, Ela... o Luiz levanta a mão. Sim, diga, Luiz. Opa. Não, eu queria só mostrar dois textos, né? Que foi o próprio Cristo quem falou, né? Então, por exemplo, lá em Mateus 16, 24, ele diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outro momento, né? À primeira vista parece até contraditório, mas ele diz assim, ó, lá em é o verso 4 de João 15. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, muitas vezes o nosso problema é que a gente pega um texto desse e a gente exagera por um lado, né? Então, por exemplo, eu sou pecador mesmo, eu nunca vou ser perfeito, né, no sentido pleno, né, que nem Cristo. Então eu posso errar, né? Deus vai perdoando, eu vou errando e não tem problema não. Vamos errando e pronto. Ou então a gente vai para outro extremo, né? De falar, tome a sua cruz, então quer dizer que eu tenho força, eu sou capaz de me aperfeiçoar, eu sou capaz de conseguir as coisas por conta própria, me santificar, não sei. E a gente vai para um dos dois extremos, né? Exato. Ou a gente vai para o extremo da santificação, né, por conta própria, pela própria força, né, salvação pelas obras nesse sentido. Ou então a gente vai para o outro extremo de não tem problema, eu sou errado mesmo, então não tem problema, né? Jesus vai perdoando e eu vou errando cada vez mais. Sim. Então, a gente vê, por exemplo, né, na Bíblia, quando Cristo dá lá o sermão em Lucas 24, né, e os apóstolos ficam encantados e desce o Espírito Santo, você vê Pedro pregando. E aí ele prega e milhares de pessoas se convertem. Então, tipo, hoje em dia, quem aqui, né, de nós já pregou e, sei lá, centenas se converteram? Né? Baixar a meta. Quem pregou e dezenas já se converteram? Ninguém, né? Então, acho que isso é um indicativo muito bom de que a gente, em algum espectro, né, mais ou menos, a gente está em um desses extremos. A gente não está como, por exemplo, Pedro, né, os outros lá do cenáculo, quando receberam o Espírito Santo. Então, a gente tem muito que melhorar, tem muito que conhecer. E a gente tem que se policiar para não cair nem no extremo, né? De dizer, não, eu tenho virtude própria, eu consigo me santificar pela minha força, e também não ir para o outro, né? De falar, não, já que eu não consigo mesmo, então, dane-se, vou fazer de qualquer jeito e pronto. Então, a gente tem que realmente aprender a se tornar dependente de Cristo e entender que não é a nossa força, né? É a força de Deus agindo em nós. Sim, sim. É verdade. E, bom, com relação a isso, com relação à consequência do pecado, que muitas vezes a gente não se dá conta, porque, assim, eu penso que muitas vezes, assim, às vezes a gente às vezes evita de fazer um pecado, por exemplo, a gente se sente tentado a pecar, mas às vezes a gente até vence a tentação, evita o pecado, mas não porque a gente conhece a verdadeira, tipo assim, não porque a gente sabe a verdadeira consequência, a gente às vezes tem medo digamos, da punição. A gente, poxa, eu não posso fazer isso porque a gente pensa em nós mesmos. Mas esse texto que Ellen White diz, ela nos leva a pensar mais além. Ela nos leva a pensar em Jesus. Aqui no Desejado de Todas as Nações, na página 300, ela diz, ó, por todo pecado é Jesus novamente ferido. E ao olharmos aquele a quem traspassamos, choramos as transgressões que lhe trouxeram angústia. Tal pranto levará à renúncia do pecado. Ou seja, todo pecado que a gente comete, que a gente segue cometendo, ele novamente fere a Jesus, ele novamente fere a Deus, porque a gente, como foi mencionado, a lei de Deus demonstra o caráter dele, demonstra o amor dele por nós. Então, se nós quebramos essa lei, nós estamos ferindo a Deus, nós estamos ferindo novamente a Jesus que morreu por nós. Então, a presença do pecado na nossa vida,
ela vai perpetuar, ela somente vai perpetuar as agonias que Jesus sofreu no Calvário. Ela só vai aumentar, só vai fazer relembrar a angústia que Jesus viveu. E somente quando a nossa ignorância, como a gente vê, somente quando a nossa ignorância com relação a Deus e a Jesus, somente quando nós não formos mais ignorantes quanto a isso, e formos conscientes de que cada desvio que a gente toma na nossa vida traz dor a Jesus, cada desvio que a gente toma do nosso caminho de justiça, do nosso caminho de salvação, se a gente se dá conta que esses desvios trazem dor a Jesus, só porque a gente quer, quem sabe, às vezes satisfazer a nós mesmos, nós vamos olhar para o pecado não como uma coisa simples, não como uma coisa leve. Se a gente tiver esse conhecimento, se a gente tiver essa consciência, o pecado não vai ser algo simples para nós. Nós não vamos achar fácil pecar se nós estamos machucando a Jesus. Então, assim, esse deve ser o nosso pensamento. Pelo menos, assim, essa mensagem, ela foi de grande importância para mim, porque, assim, a gente tem realmente uma visão limitada. O pecado limita a nossa visão. O pecado deixa a gente, como o Luiz falou, a gente às vezes vai aos extremos da coisa, a gente não vê a coisa claramente como a gente deveria. Então, que a ideia é que a gente não continue na ignorância. Será então que a gente ama de verdade a Jesus? Se isso é verdade, se a gente realmente ama Ele, então abandonar o pecado vai ser uma forma de nós expressarmos esse amor a Ele. Porque se a gente abandona o pecado, no momento que a gente abandona o pecado, no momento que vem a tentação e a gente resiste pelo poder de Cristo, nós vamos estar evitando o sofrimento novamente de Cristo, né? Um novo sofrimento para Cristo. Cristo vai estar novamente angustiado porque nós estamos pecando. Então, se nós o amamos, deixar o pecado vai ser uma expressão de amor a Ele. E é aí que se encaixa justamente a mensagem de João lá no verso 14, no capítulo 14, quando ele fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, se a gente realmente ama, a gente não vai querer quebrar a lei de Deus e ferir a Deus. Entende? Então, essa é algo que a gente precisa ter em mente, é algo que a gente precisa ter no nosso coração. Não somente o pecado crucificou a Jesus, mas ainda crucifica Jesus. É isso que a gente precisa ter consciência. Cada pecado nosso, ele vai novamente cravar Jesus na cruz, né? Ele vai ter que novamente sofrer por aquele pecado. Assim como, quem sabe, nós sofremos também quando nós somos rejeitados ou somos traídos por alguém que nós amamos. Da mesma forma que a gente sente aquela dor, também Jesus ele sente. E de uma forma muito maior, de uma forma muito mais intensa. Então, cada pecado, seja ele grande ou seja pequeno, cada desvio que a gente toma do nosso caminho de fidelidade, do nosso caminho de pureza, do nosso caminho de santidade, a gente deve pensar nisso como uma tortura a Jesus. E será que isso não é uma razão suficiente para a gente abandonar o pecado? Será que essa não é razão suficiente para a gente abandonar o pecado? Então, eu termino com o mesmo texto que a gente iniciou, né? A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Que nós
que nosso coração, que o nosso desejo, a partir de hoje, seja realmente de conhecer a Jesus, de conhecer a Deus, de não sermos ignorantes quanto a esse amor, quanto a tudo que Ele tem feito por nós. Que em nenhum momento nós deixemos de pensar nisso. Eu sei que é difícil, mas pelo poder dele, tudo nós podemos fazer. Tudo nós podemos em Cristo, que nos fortalece. Porque se a gente ignorar isso, então o pecado está tendo o domínio sobre nós. Porque o poder do pecado é a ignorância. Então, bom, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Não sei se foi algo que deu para captar, que deu para meditar, mas eu convido vocês a fazer oração. O Luiz quer falar. Sim, fale, Luiz. Diga. Opa, rapaz, eu vou ler um verso aqui agora. Eu acho que o meu anjo relator vai começar a anotar. Hipócrita desgraçado, não sei anotar os pecados aqui, mas 1 João 4,20 diz assim, ó. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a um Deus a quem não vê. Exato. Ai, quebrou 3 costelas minhas aqui. Rindo pra não chorar, mas é verdade. Ok. Não, com certeza é uma caminhada difícil a nossa. A partir do momento que a gente decide seguir a Jesus, não é fácil. Não é aquilo que não é algo tranquilo, né? A gente sempre vai dar de cara com algumas realidades como essa. Eu penso que assim, aquilo que Jesus pede de nós, na verdade, é fácil. Jesus pede algo simples para nós. Me ame. Ele não diz, não, primeiro guarde os meus mandamentos. Primeiro faça isso. Primeiro faça aquilo. Primeiro, não, me ame. É isso que ele pede. É algo simples. Se a gente for parar para pensar, é algo simples. Me ame. E se você me amar, você vai guardar os meus mandamentos. Mas o fato de ser simples não quer dizer que seja fácil. Embora a gente possa até encontrar essas palavras como sendo sinônimas, né? Algo simples e algo fácil. Nessa situação, eles não se encaixam. O fato de ser simples não quer dizer que seja fácil, né? Não é fácil para a gente, muitas vezes, demonstrar esse amor por Jesus. Eu sei que é uma luta contínua, mas que a gente, pelo poder que vem do Espírito Santo, a gente possa seguir esse caminho correto, tendo a consciência de que nós devemos conhecer a Jesus e conhecer a Deus, porque assim nós vamos herdar a vida eterna. Deixa eu ver aqui o chat. Temos Amar a Cristo gerará efeitos, consequências práticas na vida de quem o ama. Exatamente. Então, é algo que, como a gente falou, né, é algo que tem que vir de dentro. É algo que parte de dentro. A gente, às vezes, pode ter um interior imundo, mas fazer boas obras. Mas é impossível a gente ter um interior puro e fazer más obras, né? Então, que a gente tenha isso na nossa mente, né? Convido vocês a orar e aí a gente termina. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, te queremos agradecer, Senhor, porque Tu nos amou primeiro, Senhor. Porque Tu nos buscou, Senhor. Tu sempre nos busca. Sempre Tu tens a iniciativa de nos buscar, de nos resgatar, Senhor. Não é por nenhum esforço, por nenhum mérito, por nenhuma obra nossa que nós podemos nos considerar
salvos, Senhor. É somente por Ti, somente pelo Teu sacrifício, pelo Teu amor, Senhor. E a Tua palavra nos diz que o segredo da vida eterna, a vida eterna é Te conhecer. Conhecer a Deus e conhecer a Jesus, Senhor. Estamos inseridos, Senhor, em realidades diferentes, temos nossas vidas muito diferentes umas dos outros, mas pelo Teu poder, Senhor, nós podemos Te encontrar, nós podemos ser fiéis a Ti, nós podemos depositar a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, nossa vida possa ser diferente. Se em alguma coisa nós temos falhado, se em algo temos te deixado triste, que Tu nos mostres, Senhor, se não sabemos. E se nós o sabemos, Senhor, que possamos tomar uma atitude, possamos nos determinar a mudar. E que possamos ter em nossa consciência que ao pecarmos, ao irmos contra Ti, nós estamos ferindo a Ti, Senhor. Não somente estamos gerando um castigo para nós, mas também estamos ferindo a Ti. Que isso possa ser algo que esteja sempre em nossa mente. Nós possamos fugir do mal, Senhor. Possamos fugir para Ti. Possamos nos achegar a Ti sempre e sermos vitoriosos. Dá-nos um sábado feliz na companhia dos nossos familiares, aqueles que nos cercam, e vem nos abençoar, Senhor. Te peço isso sem merecer, mas no nome de Jesus, amém. Amém. E é isso aí, galera. Nós ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis.